Quando nós falamos sobre Cristo como Rei no Antigo Testamento, me lembra algo interessante. Como é que nós encontramos Cristo no Antigo Testamento? Essa pergunta precisa ser feita e ela precisa ser respondida, tá? Porque se nós lermos a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, e nós não encontrarmos Cristo, a gente não entendeu o Antigo Testamento. Por isso que nós começamos a falar nessa noite sobre Cristo sendo Rei ainda no Antigo Testamento. Então, deixa aí a sua Bíblia aberta, 2 Samuel capítulo 7, nós vamos consultar alguns versículos daqui a pouco. Tudo começa no Antigo Testamento para ser explicado e completado depois no Novo Testamento. É assim que nós entendemos as Escrituras. Um rei é alguém que governa sobre um povo, exercendo o seu poder e autoridade, protegendo, provendo e conduzindo este povo. No Antigo Testamento, Deus escolheu Davi para ser um dos reis de Israel. Então todo mundo sabe disso, está escrito na Bíblia. Só que, quando nós olhamos para Davi, nós entendemos algumas coisas sobre essa ideia de reinado, para então compreendermos Jesus como rei, certo? Então, Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel e prometeu que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Então, quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, 2 Samuel capítulo 7, que eu pedi para você abrir, você vai ver que ali o texto vai falar para nós, vai narrar para nós o fato de quando Davi foi escolhido rei e o que isso significaria para a nação de Israel. Vamos ler, por exemplo, o versículo 12 ao 16, de 2 Samuel capítulo 7. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então Deus está falando isso para Davi por meio de Samuel, que era o profeta. Versículo 13: Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Preste atenção nesse texto, porque ele traz aqui uma informação que eu quero destacar no versículo 14. Veja o que é que diz no 14, o Senhor falando para Davi. Eu lhe serei por pai. Ele está falando com relação à descendência de Davi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, então é aqui que nós entendemos que Deus está falando da descendência de Davi, não necessariamente ainda de Jesus, porque Jesus, ele não pecaria, tanto é que ele nunca pecou. Então preste atenção nisso. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que se alguma descendência de Davi, e Davi está incluso, claro, vier a desobedecer a Deus, será castigado por Deus. E a gente vai ver que isso acontece ao longo da história, certo? Então a gente começa a olhar para a figura mais importante dos reis de Israel, que é Davi, que aponta diretamente para Jesus. Agora, acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Agora, nós estamos diante de Deus falando através do anjo para Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. Este que está no teu ventre, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Está vendo? A promessa lá de 2 Samuel 7 está sendo cumprida aqui em Lucas 1. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todos os outros reis de Israel morreram.
Todos os reinados de Israel tiveram fim. O único que não findará é o reinado de Jesus, que herda o trono de Davi. Então isso é muito importante. Lembra o que eu falei? Tudo começa no Antigo Testamento. Se só existisse o segundo livro de Samuel, nós não poderíamos dizer que aquele texto que a gente leu, 2 Samuel 7, aponta para Jesus. Mas como a Bíblia não se limita a 2 Samuel, ela tem 66 livros e outro deles é Lucas. Então Lucas vai completar a informação de Samuel. E a gente entende que Samuel está falando de uma coisa que nem Samuel entendia na época, mas nós entendemos porque Lucas veio para explicar aquela fala de Deus com relação a Davi em 2 Samuel capítulo 7. É importante destacar que Davi foi o segundo rei de Israel. Então, se a gente for analisar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a ordem dos reis, nós vamos entender que Davi foi o segundo rei de Israel. Ele sucedeu quem? Sucedeu Saul, que foi o primeiro. Só que Saul, ele não foi eleito rei por vontade de Deus. Ele foi eleito rei por vontade do povo. E essa história é muito interessante porque traz para nós informações valiosíssimas. 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Vamos ler do 4 ao 7 para ficar melhor compreendido, tá? 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então aqui nós temos uma porção da palavra de Deus que nos traz alguns pontos interessantes. Primeiro, o fato de Deus atender um pedido, muitas vezes não significa que é a melhor coisa que pode acontecer. Deus pode estar permitindo o pior para dar alguma lição. É o que aconteceu no caso da eleição de Saul como rei de Israel. O povo viu que Samuel, o profeta, o homem de Deus, estava velho, os seus filhos não eram crentes, vamos dizer assim, eles estavam mais para lá do que para cá. E aí o povo vendo aquela situação, o que é que o povo faz? Olha, tu já está velho, Samuel, então elege para nós um rei que nos governe. Você já passou, você já era. Obviamente isso atinge, né, o íntimo de Samuel. Poxa, o povo não me quer mais. Não se trata apenas de o povo não me quer mais como um líder, como um sacerdote. No caso de Samuel, ele estava aqui na posição de sacerdote e profeta. Não se trata só disso, e sim do fato de o povo estar indo de encontro à ordem de Deus. Porque quem foi que escolheu Samuel? Foi o povo? Não. Então por que o próximo a liderar tem que ser o povo a escolher? Isso nos remete à compreensão de que o Rei dos Reis, quem é o Rei dos Reis? Jesus. Nós estamos falando de Jesus como Rei. Então isso nos faz lembrar que o Rei dos Reis não poderia falhar, porque Saul ele vai falhar. Em algum momento Davi também falha, mas a falha de Davi ela é corrigida. Ele se arrepende, Deus perdoa e o reinado continua. No caso de Saul não, ele falha de uma maneira que ali o reino ele é interrompido e Davi assume a sua posição. Outros reis depois de Davi também vão falhar terrivelmente. Quando a gente olha para isso e fita os nossos olhos no Rei dos Reis, a gente olha para um rei que não falhará. Vocês estão entendendo? Então isso aqui é muito importante. Lembra do que Lucas falou, que aquele que estava no ventre de Maria herdaria o trono de Davi. E assim como todos os outros que herdaram o trono de Davi, a única diferença é que Jesus não falharia. Se o Rei dos Reis não poderia falhar, tanto é que ele não falhou, muito menos ele deveria vir pela vontade do povo. O que é que o povo pede a Samuel? Um rei. Preste bem atenção nisso aqui. O povo
se reúne, chama o profeta, e o que é que o povo pede ao profeta? Nós queremos um rei. Existe um grande problema nisso, um grande problema. E nós vamos identificar esse problema nas Escrituras para que nós possamos corrigi-lo o quanto antes. Primeira coisa que nós precisamos compreender: nós estamos diante do apóstolo Paulo pregando em Antioquia, e nessa pregação, na sua fala, chega um momento, no versículo 22, que ele vai dizer o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Ele tirou quem? Saul, e colocou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Paulo está falando o que aqui? Ele está contando a história de Samuel, dos dois livros de Samuel. Ele está contando a história de como Davi foi escolhido rei. Então Paulo, o apóstolo, ele está dizendo o seguinte: não foi o povo que escolheu Davi. Por quê? Vocês já viram aquela fala popular quando dizem assim, que a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviram essa frase? A voz do povo é a voz de Deus, né? Se o povo está dizendo, então é verdade. É mentira. A voz do povo nunca será a voz de Deus. Nunca. Se todo o povo de Deus reunido decidir algo, não quer dizer que é Deus que está decidindo. Qual é a voz de Deus? A sua lei. Então, Deus está dizendo aqui através de Paulo em Atos capítulo 3 o seguinte: Deus tirou Saul, porque quem foi que colocou Saul? O povo, com a permissão de Deus. Mas o povo quis, fez questão: nós queremos um rei. Qual rei você quer? Aquele ali, pronto, então bote ele. Aí chega uma hora que Deus tira e vai consultar o povo? Não, ele simplesmente coloca quem ele quer. Então isso aqui é muito importante para que a gente compreenda Jesus como rei, começando pelo Antigo Testamento. E aí você vai ter outros textos que vão nos localizar com relação a isso. O texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 8, dos 5 ao 7, esse texto ele tem algumas informações interessantes. Preste bem atenção. Assim como o povo desejou um rei, rejeitando o rei dos reis, porque lá em 1 Samuel 8, 7, o que é que Deus disse para Samuel? Samuel, dê o rei que eles querem, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então preste atenção. Assim como o povo desejou um rei, rejeitando o rei dos reis, a igreja não pode eleger para si mestres segundo as suas próprias cobiças. Vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é a mesma coisa que lei, mandamento, Bíblia, palavra de Deus. Haverá um tempo em que não suportarão a lei do Senhor. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, quem vai eleger esses mestres? O povo, segundo aquilo que eles querem, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o que Paulo fala para Timóteo é a mesma coisa que Deus está falando para Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, nos versículos 5 a 7. É o que aconteceu com relação a Saul e a Davi. Então, o povo rejeita a lei de Deus, rejeita o Deus da lei, e agora exige para si um mestre, um rei que os conduza, sem consultar a Deus. Com relação a nós batistas, como é que nós escolhemos pastores? Então a diretoria reúne a igreja, os membros ativos, convoca para uma assembleia extraordinária, porque tem um assunto especial que é o quê? A eleição do novo pastor. E nessa eleição a diretoria vai passar o perfil desse pastor. Provavelmente esse pastor já pregou na igreja há algum tempo, já visitou, os irmãos devem saber quem é esse pastor, o pastor deve saber quem é essa igreja. E aí chega no momento, o povo se reúne e escolhe para si um pastor. Mas essa escolha é no mesmo molde, no mesmo modelo do povo com relação a Saul? É no mesmo modelo que Paulo está tratando aqui com Timóteo? A igreja não consulta a Deus, não? A igreja não consulta a Bíblia, não, para saber quais são os requisitos de um pastor segundo a palavra de Deus, sim ou não? Certo? Então, o que
Deus está falando para Samuel, o que Paulo está falando para Timóteo, não é a mesma coisa que nós batistas fazemos comumente na nossa história. O que o texto está combatendo aqui é quando o povo se rebela contra a lei de Deus, não consulta a Deus e para si, de acordo com aquilo que eles desejam, simplesmente exigem um rei, exigem um mestre, exigem um pastor, e isso é um problema, como foi entre Saul e o povo de Israel, e como foi para a igreja que Timóteo estava à frente. Então isso aqui é muito interessante para que nós entendamos. Olhando agora para Jesus como sendo o rei, a primeira coisa que nós entendemos, a partir de Saul / Davi, Paulo / Timóteo, a primeira coisa que nós entendemos olhando para Jesus é o quê? Nós simplesmente nos reunimos e escolhemos Jesus? Não, Jesus veio. Diga amém. Ninguém procurou Jesus, ele veio. Você abre a Bíblia para ler, vamos supor que você tira 1 ano para ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando você terminar de ler a Bíblia, você não vai encontrar um texto dizendo que alguém fabricou Jesus, que alguém colocou, fez uma lista, nós queremos um homem assim, 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 e ele se chamará Jesus. Não, a gente encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse que Jesus foi enviado por Deus. Jesus é um presente de Deus. É uma escolha de Deus para o seu povo. Este é o símbolo que nós encontramos na eleição de Davi como rei de Israel. Quando Deus escolhe Davi, ele está dizendo, Jesus virá dessa forma, eu é que vou enviar. Ninguém vai escolher Jesus. Então é assim que nós compreendemos o ofício de rei do Senhor Jesus a partir do Antigo Testamento. Lucas 19, do 38 ao 40, acompanhe comigo. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse texto de Lucas 19, 39 ao 40, está finalizando um episódio em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Aí quando eu olho para essa ilustração, se tivesse aqui o Data Show, eu ia colocar aqui para vocês verem. Quando eu olho essa ilustração, eu faço a seguinte pergunta: quem perdoa pecados, livra do inferno e garante um futuro na vida eterna? Tudo isso feito antes da fundação do mundo. Aquele que está sendo seguido por uma multidão dentro de um carro, preso dentro de um carro, ou aquele humilde que está em cima de um jumentinho? Dos dois, quem pode perdoar quem? Quem está fadado ao inferno? Um tem a chave do inferno, o outro está fadado ao inferno, a não ser que um perdoe os seus pecados. Quem é o Rei dos Reis? Quem é? Jesus. Amém? Então isso aqui é muito importante. Quando você lê Lucas 19, a partir do 28 até o 40, você vai ver Jesus montado num jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém. Preste atenção. Jesus entrando na cidade que tem o seu nome. Jerusalém significa a terra de Deus. Deus é esse aqui que está em cima do jumentinho. E quando ele entra, o povo começa a adorar. Menos a igreja critica, olha para os discípulos de Jesus e vai reclamar. Aí é quando Jesus diz, meu querido, se os meus discípulos se calarem, quem é discípulo de Jesus? Se a gente se calar, a gente está errado. Mas se a gente se calar e não tiver quem pregue, as pedras pregarão. Então Deus não depende nem de mim nem de você, porque o Rei dos Reis é Ele. Amém? Por isso que a voz do povo nunca será a voz de Deus, nem aqui nem em lugar nenhum. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei que foi escolhido por Deus. Só que Davi ele pecou, e como Deus havia dito, aquele que pecar será punido. Davi pecou e sofreu as consequências dos seus erros. Se você abrir a Bíblia e ler toda a história de Davi, dos filhos de Davi, dos netos de Davi, dos bisnetos de Davi, e essa é uma leitura que leva dias, você vai perceber que a descendência de Davi ainda sofre por causa dos pecados de Davi. Não que a descendência precisa pagar por algo que ela não fez, mas acontece que a consequência ela passa. Então a gente percebe isso.
Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que Davi pecasse? E o pecado de Davi não foi um pecadinho. E nós já aprendemos aqui que existe pecadinho e pecadão. O pecado de Davi foi um pecadão. Ele adulterou, ele assassinou, ele mentiu. O profeta chegou para Davi, contou uma história, uma parábola, e nessa história havia um que matou, adulterou e mentiu. Aí o profeta perguntou: o que é que tu acha, Davi? Esse cabra safado deve morrer. O que o profeta disse? Esse cabra safado é você. E agora? Aí vinha a pergunta: se o profeta não dissesse, será que ele ia se arrepender? Se o nosso pecado não vier à tona, será que a gente se arrepende? Vamos olhar para nós agora. Vamos olhar para nós. Olhe para você que eu olho para mim. Se os nossos pecados não vierem à tona, a gente se arrepende? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque essa é a nossa natureza. Por isso que muitas vezes o Senhor envia meios pela sua palavra para que nós nos arrependamos e voltemos a caminhar segundo a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Então Davi se arrependeu, Davi confessou seu pecado, Davi foi perdoado. Não é porque Davi se arrependeu, é porque Deus foi lá lembrar que Davi estava errado, e muito errado. Porque provavelmente se o profeta não fosse lá, Davi ia seguir a sua vida friamente. Os seus descendentes, os descendentes de Davi, não todos, claro, mas de uma forma geral, os descendentes de Davi foram reis infiéis. Olhe para Salomão. Mas Salomão foi o homem mais sábio da sua época. Salomão escreveu Provérbios, Salomão foi isso, Salomão fez aquilo. Ok, mas leia primeiro livro dos Reis, capítulo 11, você vai encontrar Salomão totalmente desviado. E agora, será que Salomão foi salvo? Porque 1 Reis, capítulo 11, é uma lástima da vida de Salomão. Então a gente aprende que Davi foi fantástico, Salomão foi extraordinário, foram. Moisés foi uma figura e foi. Mas olha o lado pecaminoso. A descendência de Davi, ela foi infiel, de uma forma geral, tá? E muitos também foram, alguns foram inclusive, o texto do Antigo Testamento usa a palavra extirpado. Quando você vai, por exemplo, para 1 Reis capítulo 11, que eu citei, o capítulo 12, segundo livro dos Reis, capítulo 17, quando você lê a história da nação de Israel, da monarquia, você percebe que muitas coisas aconteceram como resultado do pecado de Davi e da descendência de Davi. Por exemplo, o cativeiro. Por que o povo é preso, é escravo, torna-se escravo no Antigo Testamento, na época pós-época de Salomão? Então, quando você lê, por exemplo, a história de Salomão e os reis posteriores, você vai perceber em vários textos que o cativeiro veio da parte de Deus para castigar o seu próprio povo por causa do pecado dos reis de Israel. Então, tudo isso para que nós entendamos que de todos os reis de Israel, só um nunca envergonhou a Deus, e este é o Rei dos Reis. Por isso Deus enviou o cativeiro e a dispersão sobre Israel, mostrando a sua soberania em governar segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito, ela é linda, significa segundo a aprovação de Deus. Então Satanás chega para Deus e diz assim: deixa eu acabar com o teu servo Jó. Aí Deus olha para Satanás e dá a sua autorização. Você não vai acabar com ele, mas você vai fazer até onde eu ordenar. Isso é autorização divina, é o beneplácito de Deus. Então, quando a salvação chegou até nós, é porque isso foi assinado e autorizado por Deus antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos salvos. Por exemplo, tem uma sequência de textos no Antigo Testamento que nos ensina algumas coisas sobre o castigo de Deus para o povo, para o seu povo. Primeiro, Deus pronuncia consequências sobre a casa de Davi por causa dos seus pecados. 2 Samuel 12:10. Então, nesse texto você pode ver que Deus ele pronuncia, ele fala, ou seja, a lei de Deus agora está decretando as consequências para o seu próprio povo. No caso, a casa de Davi, a figura da descendência de Davi, pelos pecados de Davi e dos seus filhos.
certo? Segundo, a profecia do castigo de Deus sobre Israel, ela acontece por causa da idolatria de Israel. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. Terceiro ponto, a destruição de Jerusalém e o exílio como cumprimento de uma profecia de Deus. Essa profecia está no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do 15 ao 21. Então tudo isso é soberania de Deus, é beneplácito, é autorização de Deus, é aquilo que Deus quer. No caso aqui, ele está dando lições ao seu povo. Quarto ponto, a profecia de que Israel ficaria sujeito à Babilônia por 70 anos. Então, por 70 anos Israel ficou escravo de Babilônia. A gente encontra isso, por exemplo, em Jeremias 25:11. Então, por que o povo ficou cativo? Porque a culpa é do povo. Não é porque Babilônia foi lá e venceu Israel. Não. Ninguém na história venceu Israel sem autorização do Deus de Israel. Busque na história. Vamos começar da última? Vencer Israel agora? Nem de longe. Por quê? Porque Deus não deixa. E se Deus permitir, não acaba com Israel não. É só uma liçãozinha. Depois Israel nasce de novo. Surge das cinzas. Pode ver na história, Israel não pode ser destruída, porque o seu Deus não deixa. Por fim, o quinto ponto, a confirmação da profecia do cativeiro babilônico, nada mais foi do que um plano divino. Jeremias 29:10. Então, Deus olha para o seu povo e vê um povo rebelde. Já sei o que é que eu vou fazer com esse povo, eu vou castigá-lo. O povo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu disse para o meu filho. Então, quem já tem filho aqui, neto, sabe melhor do que eu. Eu disse para você que não era para você fazer isso. Por causa disso, você vai ficar de castigo. Por quê? Porque o filho é seu. É você que tem que corrigir. Finalizando, Cristo como rei no Antigo Testamento. Vocês entenderam a relação que o Antigo Testamento faz de Jesus como rei? Perceberam? Muito bem, então vamos falar agora de Jesus como rei, mas agora sendo cumprido de fato no Novo Testamento. Muito bem, o cumprimento do ofício de rei no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu vou dividir essa parte em 4. Jesus é o rei do universo. Sim ou não? O que significa isso? Que não há nada que exista que se iguale e muito menos sobreponha a Jesus. Jesus está acima de tudo, acima de todos. Tudo o que existe foi criado por Jesus, por causa de Jesus e para Jesus. Por isso que ele é o rei do universo, que governa sobre todas as coisas e que tem todo o poder no céu, na terra, eu não coloquei aqui, mas eu acrescento, e até debaixo da terra. Então Jesus é o rei do universo, como também é o rei do seu povo. Então, para o universo, ele é o rei criador. Ele é aquele que criou, que providencia todas as coisas, que estabelece todas as coisas. Em relação ao seu povo, ele não é só isso. Ele é também um rei que está junto do seu povo. Então, se você chegar em qualquer país hoje que é governado, que tem um sistema de governo conhecido como monarquia, você chega lá, tem um rei ou uma rainha, você não pode conversar com o rei e a rainha livremente. Então o rei Jesus, ele é o rei do universo, mas para nós que somos o seu povo, ele é um rei que está conosco. É só trocar uma ideia com ele, que ele está conosco o tempo todo. Então Jesus é o rei do seu povo, que é o seu reino espiritual formado por todos os que nele foram eleitos. Então isso aí não há o que nós discutirmos. Para fundamentarmos essa primeira parte, eu vou ler aqui apenas Efésios, capítulo 1, versículo 22, que nos ajuda a compreender sobre isso que nós acabamos de falar. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está vendo? Jesus foi dado por Deus para a igreja. Não foi a igreja que exigiu um rei. Lembraram? Foi o Pai que deu seu Filho como rei da sua igreja, como salvador da sua igreja. A segunda parte é o seguinte: Jesus
Rei dos Reis, ele protege, provê e conduz. Imagine que você é um cidadão inglês. E aí você está vivendo a sua vida lá em uma cidade da Inglaterra. E aí você precisa de proteção. Vai dar tempo para que o rei Charles alguma coisa saia de onde ele estiver para lhe proteger? Você está precisando de uma provisão. Dá tempo do rei Charles sair de onde ele estiver para prover o que você precisa? Vai dar tempo para o rei Charles sair de onde ele estiver para lhe conduzir? Vamos supor que você se perdeu. E agora? Nem o Google Maps funciona. Vai dar tempo do rei chegar e te conduzir? Não. Mas o Rei dos Reis está com você. Percebeu a diferença? E você não precisa estar na Inglaterra para isso, não. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Jesus provê, protege, conduz os seus súditos, estes que o reconhecem, o obedecem e o seguem. Como é que você vai seguir o rei Charles se você não tem contato com ele? A não ser que você seja alguém em posição na sociedade significativa. Mas se você é um cidadão inglês, como é que você vai seguir o rei? Isso não existe. Mas com o Rei dos Reis existe. Então, pelo fato de o nosso rei, Jesus, nos proteger, nos prover e nos conduzir, nós o reconhecemos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós o obedecemos, porque temos a sua palavra. E nós, pela sua palavra e por saber quem ele é, o seguimos. Veja que não é difícil nós compreendermos isso. Por exemplo, vamos ler Mateus 28, 20. O que está escrito em Mateus 28, 20? Os séculos já se consumaram? Não. Então ele está conosco ainda. O que nós aprendemos do Senhor, segundo a sua palavra e segundo os mestres que ele colocou para nos guiar nessa terra? Tudo aquilo que ele pediu, sugeriu? Não, tudo aquilo que ele ordenou. Vamos ler João 10, 27 e 28. Jesus está cercado de pessoas, fariseus, saduceus, seus próprios discípulos, pessoas sem identificação religiosa, tem um bocado de gente ali ao redor de Jesus. Jesus diz assim: meu querido, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o nosso Rei dos Reis, que seria uma covardia comparar o Rei dos Reis com os demais reis, com Davi, com Salomão. Seria uma covardia comparar o Rei dos Reis com os demais reis, porque existe uma diferença muito grande, é gritante. Um homem que aqui, sendo homem, não deixando de ser Deus, calmamente, ele deixa bem claro, o povo está alvoroçado, pressionando, dizendo: calma, as minhas ovelhas me ouvem, elas me entendem. O que eu falar aqui, as minhas ovelhas aqui vão me entender, vão reconhecer a minha voz e vão me seguir. E elas receberão a vida eterna. Então veja que coisa interessante, o Rei dos Reis nos ensina nessa noite através do seu ofício real. Jesus também vence os seus inimigos. Quem são os inimigos de Jesus? O pecado, a morte e o diabo. E estabelece o seu domínio de justiça e paz. Então esse rei chamado Jesus, ele vence os seus inimigos. Quem foi que Davi venceu? Quem foi que Salomão venceu? Os demais reis da história da monarquia de Israel. Eles venceram quem? Pessoas. Eles venceram a morte? Eles venceram o pecado? Eles venceram o diabo? Não. Está vendo que diferença? E o povo quer o quê? Um rei humano, pecador, que não tem forças para vencer nada. Entenderam por que Deus lá atrás rejeitou Saul, mas mesmo assim permitiu para dar uma lição ao povo? Então essa é a diferença. Vamos para o livro dos Hebreus, capítulo 2. E eu sempre gosto de dizer, Hebreus é o livro do Novo Testamento mais explicativo do Antigo. Ele ajuda muito a nós, leitores, entendermos o Antigo no Novo Testamento. Então, Hebreus capítulo 2, nós vamos ler o 14 e o 15.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui você tem um texto que explica Jesus vencendo tanto a morte quanto o diabo, e só ele poderia fazer isso. Hebreus 2, 14 e 15. Agora, volte um pouquinho, vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do 55 ao 57. Então, cadê morte, a tua força? O que Paulo está explicando aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está dando uma perspectiva de Jesus na cruz. Ele está dizendo assim, Jesus na cruz, ele está olhando para a morte e fazendo com ela o que ele quer, porque Jesus morre, mas ele ressuscita. É como se Jesus, ao ressuscitar, ele olhasse para a morte e perguntasse, cadê a tua força? Meus queridos, qualquer um de nós podemos tropeçar, e dependendo da queda, a gente pode morrer. Qualquer um de nós, por qualquer motivo que você imaginar, e não tenha medo disso, porque cristão não tem medo da morte, em uma fração de segundo a gente pode não existir mais. Pode ser uma doença, um acidente, uma bala perdida, uma pancada, pode ser qualquer coisa, acabou-se, morreu, já era. Quem fica vai chorar, mas já morreu. Jesus não, Jesus morreu, mas ele volta dos mortos, e ele olha para a morte e dá tapas na cara da morte. Cadê a sua força? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Jesus olha para o diabo e pergunta para ele, cadê? Você não é o tal? Eu sou o rei dos reis. Jesus está dizendo isso. Eu é que domino sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre você, Satanás, e sobre você, morte. Esse é o nosso rei dos reis. Quarto e último ponto para nós encerrarmos. Além disso, Jesus, o rei dos reis, compartilha o seu reinado. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Você não pode sentar à mesma mesa que o rei Charles ou qualquer outro rei de qualquer país que seja governado por um. Mas você pode compartilhar da presença do rei dos reis. Porque no momento que ele nos salva, ele nos autoriza isso. Você não precisa de mim, pastor, para acessar Deus, não. Eu preciso de Deus tanto quanto você. A minha única função aqui como pastor é orientar você segundo as Escrituras, para que você entenda, conforme as Escrituras, como funciona o reino de Deus. Eu não sou Deus, eu não sou filho de Deus, eu não sou ungido coisa nenhuma. Eu sou um pecador como qualquer um de vocês. E como igreja, aí sim, nós somos ungidos. Mas eu sozinho não. Então, queridos, nós podemos compartilhar do reinado do Senhor. Não só estar com Ele no mesmo lugar, na mesma correria do dia a dia, como também reinar com Ele na eternidade. A rainha Elizabeth morreu. Quem está reinando com ela? Nem ela, porque já morreu. Todos os outros reis da história da humanidade, não só os reis de Israel, todos os reis da história da humanidade já morreram. Quem está reinando com eles? Ninguém. O nosso rei morreu, mas ele ressuscitou, está conosco, e um dia reinaremos com ele. Além disso, Jesus, o rei dos reis, também compartilha o seu reinado com os seus servos, que são chamados, nós somos chamados por Deus, para exercermos domínio sobre a criação de Deus. Não aqui, porque Adão teve isso, mas ele perdeu. Quando nós estivermos com o Senhor para todo sempre, nós voltaremos a reinar com Ele sobre todas as coisas, e a lutar contra as forças das trevas, e a esperar pela sua volta gloriosa. Isso nós fazemos aqui. Nós esperamos esperamos pelo Senhor, que voltará gloriosamente para nos buscar. E Ele, então, quando vier gloriosamente, consumará, ou seja, fará por completo o seu reinado eterno. Então vamos ler Mateus, mais 2 textos para nós encerrarmos. Mateus 25, 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Mas esse texto traz-nos a informação do Rei dos Reis, que reina sobre tudo e todos, e quando vier buscar o seu povo, mostrará para toda a humanidade que quem manda é ele. Perguntas retóricas, como eu sempre digo: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Esse texto aqui quebra por completo aquela ideia totalmente equivocada das Escrituras, que ninguém pode julgar ninguém. Quem foi que disse? Foi Mateus 7 que disse, pastor. Não, Mateus 7 está dizendo que você não pode condenar ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados, é no sentido de não condene, para que você não seja condenado. Mas julgar, segundo a palavra de Deus, você pode olhar para mim e me dizer se eu estou certo ou não, se você estiver fazendo isso segundo a palavra de Deus, e não com aquilo que você acha. Porque nós vivemos numa sociedade relativista. Engraçado que esse assunto que eu acabei de falar está sendo tratado com a juventude, na revista deles. Muito bom, por sinal. Uma sociedade relativista é o quê? É aquela sociedade que vai dizer o seguinte: depende. Não, mas eu acho que não é bem assim. Porque, veja comigo, se for assim ou assim, não é melhor ou mais... não faz mais sentido assim do que assim. O que é que vocês acham? É verdade. Gostei, concordo com você. Então a sociedade faz o que ela quiser. O povo de Deus julga segundo a palavra de Deus. Qual é o significado profundo do senhorio de Jesus? Jesus não é um assistente no reinado divino. Ele é o Rei dos Reis. Davi foi um assistente de Deus na terra para reinar o seu povo, assim como os outros reis. Jesus não, ele não é um assistente, ele é o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso que nós aprendemos. Outra coisa, qual é o significado profundo da soberania de Cristo? Jesus é quem rege o povo de Deus como Ele quer. Então, se Deus quiser enviar o seu povo para sofrer na Babilônia, Ele vai enviar. Como também, quando Ele quiser vir buscar o seu povo, Ele vem e leva o seu povo para si. Porque o seu povo é dele. Nós pertencemos a Ele, não o contrário. Qual é o significado profundo do caminho que Jesus deixa como lição? Primeiro, que Jesus é o caminho, ele mesmo disse isso. Só que ele é o caminho que ele mesmo trilhou. Ninguém pode trilhar um caminho e dizer: pode seguir este caminho que eu trilhei. Não. O único que faz isso é Jesus. Ele trilha o próprio caminho e deixa o rastro para o seu povo seguir pela mesma direção. A aplicação prática de tudo que nós vimos aqui. O ofício real de Jesus fundamenta a fé cristã na exclusividade de Jesus. Então, quando nós entendemos o ofício real, quando nós entendemos Jesus como Rei dos Reis, isso nos fundamenta, nos assegura como um povo que tem só um rei e mais ninguém. Outra aplicação prática, desafia-nos, tudo isso que nós vimos hoje, nos desafia a ver Deus como Ele é, e não como nós achamos que Ele é, ou como nós gostaríamos que Ele fosse. E como Ele é? Dono das nossas vidas. Ele faz conosco o que Ele quiser. Por fim, a última aplicação é que nós somos constrangidos a sermos mansos, obedientes, diante do Todo-Poderoso, que faz o que quer segundo o seu querer.